Olá, tudo bem com vocês? Estou de volta trazendo mais uma entrevista com questões importantes sobre o tema democracia direta e participativa. Para isso, eu recebo o professor Maurício Piragino, conhecido como Xixo, coordenador geral da Escola de Governo. Obrigada por participar conosco, seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e poder falar sobre democracia participativa e direta. E vamos conversar muito. Todo esse conteúdo faz parte do curso Formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática. Bom, nós podemos dizer que a democracia no Brasil sempre foi muito frágil e os períodos considerados verdadeiramente democráticos foram processos curtos e interrompidos, dificultando até identificar o que é a real democracia. Aí, trazendo para a nossa realidade, por que a democracia direta é pouco utilizada no Brasil? A democracia direta é pouco utilizada no Brasil porque a regulamentação que foi feita, a Constituição em que define o uso da democracia direta, foi uma lei que bloqueou o uso da democracia direta. Isso, na verdade, é o efeito da gente ter tido constituintes que não foram exclusivamente constituintes, foram, na verdade, deputados constituintes. E eles fizeram um caminho de concentrar o poder na democracia representativa. Portanto, a democracia direta e participativa, ou nas formas dos seus instrumentos, como plebiscito, referendo, iniciativa popular de lei, ou nas formas da democracia mais participativa, de conselhos, conferências, em geral, nunca tem muito investimento nisso. A população, em geral, tem sido chamada para participar diretamente quando nós temos questões cruciais, como foi em 63, como foi em 93 e como foi também no referendo das armas, quando o Congresso Nacional não teve uma decisão sobre aquele artigo do Estatuto do Desarmamento, sobre se a população deveria ter acesso à compra ou não de armas de fogo. Ou seja, pouquíssimas vezes dá para contar em uma única mão, né? As vezes que isso foi utilizado. Mas é possível desbloquearmos a democracia direta no Brasil? Tem como ainda ser feito isso? Tem como. A gente trabalha por esta causa de fazer uma nova regulamentação da democracia direta. Por exemplo, para a gente constituir um partido no Brasil, nós precisamos de cerca de 600 mil assinaturas. Para a gente ter um projeto de iniciativa popular de lei, a gente precisa de 1% do eleitorado brasileiro assinando aquela proposta. Isso dá 1.400.000 assinaturas. Isto é, no Brasil é mais fácil você constituir um partido do que fazer uma lei de iniciativa popular, né? Então, nós temos como fazer isso facilitando esse acesso, inclusive descentralizando no projeto de iniciativa popular a conferência das assinaturas. E hoje nós temos todo mundo digital que ele pode facilitar esse processo, né? Através de certificados digitais, assinaturas digitais, a gente pode facilitar e dar muito acesso à população para decidir, desde questões locais, num bairro, né, onde deve ser colocado um centro comunitário, se devemos fazer um centro comunitário ou algum outro equipamento público, né? Tudo isso pode a população decidir diretamente, mas infelizmente nós não temos essa cultura no Brasil da democracia participativa e direta. Não temos a cultura, temos a facilidade hoje de fazer essa participação, inclusive nas consultas populares, mas ainda assim é necessário ter alguns cuidados. Eu queria que você falasse um pouco sobre quais esses cuidados, principalmente no que diz respeito às consultas populares. Então, as consultas populares, como nos lembra sempre a professora Maria Vitória Benevides, elas devem ser feitas com esses cuidados que você está chamando a atenção. Quais são esses cuidados? Primeiro é que a gente deve ter uma pergunta absolutamente direta e clara para a população decidir.
nada muito sofisticado ou muito elaborado que dê margem para dúvidas. Não pode dar muita volta, então. Não pode dar muita volta, tem que ser direta. Inclusive, quando nós tivemos o referendo das armas, é importante a gente lembrar que a pergunta era uma pergunta confusa. Quem respondia não estava dizendo sim à comercialização das armas de fogo. E assim, o contrário também. O que trouxe uma certa confusão. Então, esse é um cuidado que precisa ter. A pergunta precisa ser muito direta e objetiva. Outro cuidado é que a gente precisa de campanhas nos meios de comunicação muito claras e diretas, explicando. É muito mais fácil a gente votar numa pessoa que a gente conheça do que votar numa causa. Porém, a democracia direta, esses plebiscitos, referendos, eles trazem uma contribuição que cada vez que a gente tem um plebiscito e um referendo, a gente sobe um degrau na sociedade brasileira, na compreensão política da sociedade, porque nós somos obrigados a aprofundar algum tema. Por exemplo, se a gente fosse decidir alguma política pública de habitação, se nós devemos ter um outro critério para as políticas públicas chegarem para alcançar esse enorme déficit da população. A gente precisa ter uma pergunta muito clara, precisa ter uma campanha muito clara, com muita transparência, para que mostre quem está em qual lado. E isso vai gerar uma compreensão de toda a sociedade daquele tema de uma forma que muitas vezes a gente nunca consegue. E que tem um alcance também, né, professor? Me corrija se eu estiver errada, mas a gente tem uma disparidade social no Brasil muito grande. Nem todo mundo tem acesso ao mesmo tipo de informação que em algumas outras regiões do Brasil, né? Sem dúvida. As redes sociais traz muita informação, mas nem sempre informação de boa qualidade. Hoje, inclusive, há um movimento para se combater as falsas notícias, né? As fake news. Isso é muito importante, mas hoje a gente precisa dar acesso. A principal arma que a cidadania tem é a informação e a formação. E isso traz um outro padrão de sociedade, um outro padrão de cultura na sociedade, em que a gente pode ter uma sociedade muito mais harmônica e democrática. Com certeza. Bom, ainda falando sobre a democracia direta, alguns críticos, né, da democracia direta dizem que Hitler, na Alemanha nazista, se utilizou dela para até fazer valer as suas atrocidades, né? E como que a gente pode fazer para evitar uma repetição dessa triste história? Então, a democracia direta a gente tem que sempre pensá-la no sentido da ampliação de direitos, não no sentido da ofensa aos direitos humanos, né? E a gente tem como fazer isso. Por exemplo, o professor Fábio Conder Comparato, através da Ordem dos Advogados do Brasil, apresentou uma nova regulamentação da democracia direta para o Congresso Nacional. E um dos cuidados que o professor Fábio teve foi de não permitir que o Executivo pudesse chamar consultas populares. Quem pode chamar é o Legislativo e a população diretamente. Isso evita que o Executivo, que é um poder muito vigoroso, possa manipular a sociedade no sentido de aprovar as suas políticas. Então, esse seria um cuidado que a gente teria. E a outra é lembrando que o Brasil ele tem na sua Constituição cláusulas pétreas, que são questões que não devem ser modificadas. A própria palavra diz essa ideia de uma coisa sólida, de uma coisa configurada. E, portanto, a gente não deve colocar em questões que ofendam ou que mexam nessas cláusulas pétreas e também em todos os acordos vinculados aos direitos humanos e os tratados internacionais que o Brasil já assinou. Isso não entra em pauta. Isto é, a democracia direta também precisa de limite e de controle. Ela tem que ser sempre no sentido da ampliação de direitos, na ampliação da participação política para a transformação no sentido dos direitos humanos, da república, da democracia e do desenvolvimento nacional. Essas cláusulas pétreas estabelecem que a democracia direta ela tem que ser controlada 100% ou ela pode ser utilizada em qualquer situação?
Então, ela não deve ser utilizada em qualquer situação, né? Exatamente, a gente tem que lembrar que, por exemplo, o Brasil tem assinou um tratado em que a pena de morte, por exemplo, o Brasil assinou um tratado contra a pena de morte, né? Isso, por exemplo, não pode entrar em pauta, né? Porque a população é muitas vezes manipulada, ou numa sociedade em que a gente tem uma desigualdade muito grande e que, portanto, a gente é obrigado a conviver com violência, com situações muito ruins sociais, de desagregação, de falta de questões básicas para a população, a gente não pode deixar que simplesmente a emoção faça com que a população queira decidir. Porque senão a democracia direta se transfigura para um linchamento público, para uma situação que não é o que a gente deseja. A gente quer que a democracia direta vá na direção contrária. Com certeza. Bom, ainda falando dessas questões que tem muito no mundo digital, a gente vê, né, as lixações, manifestos, enfim, às vezes até sem embasamento. A gente sabe que o mundo digital tem uma grande capacidade de controle e influência. E quais são os riscos que essas tecnologias impõem à democracia? Se por um lado o mundo digital e toda essa tecnologia pode contribuir, facilitar muito as consultas populares, a participação política da sociedade, né? Por outro lado, a gente tem observado que tudo que a gente faz no celular, no computador, tudo que a gente faz nesse mundo virtual tem um registro, né? Isso é muito difícil de se apagar. Portanto, há quem possa fazer um controle disso através dos famosos algoritmos, né? Isso já aconteceu na eleição norte-americana que elegeu o Donald Trump. Isso já aconteceu no Reino Unido, quando se tomou a decisão de saírem da comunidade europeia, em que houve uma manipulação. E como é que foi feita essa manipulação? Através desses rastros que nós deixamos de quem somos, dizem que com 8 likes que a gente faz no Facebook, já é possível dizer se é homem ou mulher, o que pensa politicamente, a faixa etária, a origem e assim por diante. Quer dizer, com poucas informações você consegue desdobrar em muito. E o que a gente precisa evitar? Evitar que esse uso manipulativo aconteça, isto é, dirigindo ou tentando influenciar diretamente aquelas pessoas sem ela saber que está sendo manipulada. O mais importante é a gente ter transparência nesses processos e usar as novas tecnologias nesse sentido de facilitar e fazer a gente galgar alguns degraus para o aprofundamento democrático, tanto no Brasil como no mundo. Com certeza. Bom, olha, foi ótimo conversar com você, professor. Eu agradeço mais uma vez, mas o nosso tempo chegou ao fim. Eu preciso agradecer a sua presença e finalizar a entrevista de hoje. Obrigada, viu? Muito obrigado e vamos em frente, o Brasil cheio de esperança e com democracia. É isso aí. Bom, eu espero que você tenha aproveitado tanta informação importante apresentada aqui nessa entrevista e a gente se vê.